Bom, vim aqui hoje então para a gente conversar um pouquinho sobre o naturalismo, tá? Vai ser, teoricamente, uma conversa rápida, né? Porque a gente estudou bem a fundo sobre o realismo no primeiro bimestre, né? A gente fez um trabalho maravilhoso, super extenso, né? Sobre questão de contexto histórico, correntes científicas, escritores importantes para o período. A gente fez esse trabalho maravilhoso no primeiro bimestre, em que vocês me apresentaram os seminários, enfim. Então vai ser mais fácil o naturalismo, né? Por quê? Porque a gente já viu praticamente tudo que diz respeito ao naturalismo. Vocês se lembram que quando a gente estudou o realismo, a gente já falou sobre naturalismo. Por quê, pessoal? O que é o naturalismo? Estamos falando do final do século XIX. O realismo, na verdade, a gente vai ter ele acontecendo a partir mais ou menos de 1860, tá? Até o começo do século XX, ok? E a gente estudou aí o grande nome brasileiro do realismo, que foi Machado de Assis. Escolhi a obra Dom Casmurro, mas a gente trabalhou aspectos gerais do Machado também, né? Bom, o que acontece então, pessoal? O contexto histórico é o mesmo. Por quê? O realismo é o movimento literário, é a escola literária, tá? Né? Artístico e literário. Mas o naturalismo, ele é o quê? Ele faz parte do realismo. Por quê? Ele é como se fosse uma vertente, um segmento, um desdobramento do realismo. Tá? Então ele tá caminhando junto com o realismo. Ele só tem algumas particularidades. Tá bom? Bom, o que eu posso falar para vocês? Contexto histórico, só para a gente relembrar. Gente, vocês utilizem aí o material do primeiro bimestre, que tem muita coisa, tá? Bem mais aprofundado do que o que eu vou falar aqui. Mas só para a gente retomar o contexto histórico. Bom, nós estamos aqui no Brasil no final do segundo reinado, tá bom? Naquele período, Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil. Estamos aqui no final do segundo reinado. Ou seja, Dom Pedro II, fim da fase imperial no Brasil, tá bom? Temos aí acontecendo de importante no mundo a segunda revolução industrial. Ou seja, nós temos uma produção e o capitalismo a todo vapor, tá bom? Ok, o que mais que eu posso falar para vocês? Pensando na Revolução Industrial, a gente tem que pensar que ela acabou gerando uma desigualdade tremenda, tá bom? Por quê? Porque quem eram esses operários, né? Eram camponeses que saíam de suas terras, né? Eram camponeses que deixavam de trabalhar nas terras e vinham para as cidades em busca de trabalho e de uma melhoria de vida, né? Crescer, enriquecer, encontrar outras oportunidades, tá? Que não é de trabalhar na terra. E o que acontece com esses camponeses? O que de fato eles acabam encontrando? Lembre-se, eram camponeses, pessoas iletradas, tá? É muito fácil você explorar alguém assim. Então, o que acontecia? Eles chegavam, eles vinham para as cidades, trabalhar nas cidades, acabavam encontrando o quê? Cargas de trabalho absurdas, né? Se trabalhava por muito tempo, tá? Salários baixíssimos, condições de vida precária, tá bom? Então a gente tem uma desigualdade muito grande social nesse período, por conta um pouco aqui muito da revolução, da segunda revolução industrial. Ok? Beleza. Aí o que acontece? A gente tem aqui no Brasil também a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889, ou seja, são fatores históricos que vão realmente
influenciar na sociedade daquele momento, tá? E nas gerações futuras, obviamente. E o que acontece então, né? Busca-se a objetividade. Gente, está acontecendo tudo isso no mundo. Então chega de falar do individual, como faziam os românticos. Vamos sair da questão da subjetividade. Vamos falar do coletivo e vamos falar de maneira objetiva. Então a função do escritor romântico basicamente a função do escritor realista basicamente eu observo o que está acontecendo na sociedade daquele momento. Os realistas, eles vão falar de todas as classes, tá? Então, volta-se o olhar para as classes baixas. Então, fala-se principalmente de burguesia e das classes menos favorecidas também, tá? Então, o escritor realista, ele observa essa sociedade da maneira como ela é. Eu não vou romantizar o que está acontecendo, eu vou observar essa sociedade da maneira que ela é. Aí eu vou retratar isso com objetividade, com realismo, com verossimilhança, o mais próximo real do possível, tá? De modo a causar uma reflexão, tá? Então a gente tem uma crítica social fortíssima aí com o realismo, ok? Então, é a literatura que vai refletir sobre a sociedade e vai descrever essa sociedade, tá? Beleza. Bom, aí qual é então a grande diferença entre realismo e naturalismo? Ai, Mari, você só falou de realismo que a gente já sabia. O que vai mudar entre realismo e naturalismo? O realismo, pessoal, ele procura fazer uma análise mais do ponto de vista psicológico. Então, a ambientação, tá bom? E as análises psicológicas das personagens. Esse é o grande foco do realismo, tá? Então, lembra lá, quando a gente lê o Dom Casmurro, a gente vê que há uma análise comportamental, né, psicológica, né, na verdade, sobre o comportamento da Capitu, mas também do Bentinho. Perceba, tudo o que o nosso narrador retrata pra gente, do modo como ele retrata, é com a intenção de que nós avaliemos o comportamento e o psicológico, tá? Dessas personagens. Então, ele vai sempre descrever as atitudes da Capitu, fazendo a gente se questionar qual a real intenção dela. Então, são personagens complexos do ponto de vista psicológico. Ele mesmo acaba mostrando pra gente as suas neuroses em relação ao ciúme. Ele conta pra gente como foi o ambiente da infância dele, né? Como ele foi criado. Então, de que forma isso construiu o caráter dele, influenciou no psicológico dele, nas análises, na visão de mundo dele. Bem como a Capitu, que ele diz, será que a Capitu criança, a Capitu menina, já não é a mesma que a Capitu mulher? Então, ele vai analisar o psicológico desses personagens, o escritor realista. O escritor naturalista já não vai apresentar para a gente personagens complexos de um ponto de vista psicológico. Ele vai analisar questões mais externas a esse personagem. Então, ele vai falar para a gente de que modo o meio no qual esse personagem vive vai influenciar no caráter dele. Então, ele vai dizer que os personagens, eles são produtos, que as pessoas, de uma forma geral, são produtos, são resultados do meio em que elas vivem. Lembra aquela história que a gente conversou, que é um pensamento super preconceituoso? Todo mundo que nasce na favela é bandido? É este o pensamento naturalista. Porque aquele meio, você nasceu naquele meio, não há nada que você faça para escapar do seu destino. Seu destino já está traçado, já está moldado, porque isso vai influenciar em você de uma forma absurda, tá? Então, são aspectos mais sociais, tá bom? Aspectos mais sociais e externos do que a parte psicológica mesmo,
tá bom? Esses personagens aqui, eles são retratados basicamente no naturalismo como se nem pensassem muito. São retratados de uma certa forma animalesca, até eu diria. Eles são guiados mais pelo instinto do que por outras coisas, tá? Vocês vão perceber isso lendo o Curtiço. Bom, aí lembra, gente, que a gente tinha as teorias científicas que influenciaram o realismo, né? São as mesmas que vão influenciar o naturalismo, só para a gente relembrar as teorias científicas correntes daquele momento. Positivismo, tá bom? O que é? É aquela história. O conhecimento só é válido se ele for empírico. Ou seja, uma teoria só é válida a partir do experimentar, tá? É preciso que a gente coloque uma teoria em prática para que ela seja válida. Beleza? Que a gente tem essa história do Comte, que vocês pesquisaram para mim, etc. Mas é isso. Para ser válido, uma teoria científica, a teoria tem que ser posta em prática para a gente tirar isso a partir do vivenciar, do experimentalizar. Tem que dar certo na prática para ser válido. Beleza. Né, para ser comprovado cientificamente. Depois a gente tem o determinismo. Presta atenção. Quando a gente fala de determinismo, essa é a corrente científica que mais vai influenciar o naturalismo. Por quê? É isso que eu acabei de falar, pessoal. Determinismo é a teoria principal do naturalismo porque, gente, ele vê o homem como produto, como resultado, se preferirem essa palavra, do meio em que ele vive, da raça dele e da classe social dele. Percebam, então, são fatores todos externos. O meio em que se vive, né, o contexto histórico, o ambiente em que se vive, todos os fatores externos. A raça, que é o que? Como nós nos apresentamos, nossas características físicas, e a classe social, se você é rico, se você é pobre, tudo isso vai definir quem você é, vai definir o seu comportamento, vai definir os seus atos. Então, não há distinção, você coloca todo mundo ali num bolo. E pensem que a gente está falando de um período ainda em que a escravidão está começando a ser repensada. Então pensem, gente, o conceito de raça, ele é ultrapassado. Hoje em dia a gente procura se referir mais à questão da etnia, etc. Mas aqui, percebam, conceito de raça. Vocês vão ver, por exemplo, o Jerônimo, que é um português, ele vai ser retratado como honesto no Curtiço e trabalhador, porque ele é europeu, essa é a raça dele. Como se não houvesse, por exemplo, aí ele vem para o Brasil, ele vai se abrasileirar e virar vagabundo. Percebam, porque a raça brasileira é assim. Raça, percebam, vai ser um contexto vai ser um termo muito usado aí. Então, determinismo, gente, o meio em que se vive, ou seja, o contexto histórico, o momento histórico e o ambiente no qual se vive vai influenciar no caráter, nas atitudes e pensamentos dessa pessoa, a raça e a classe social, tá? Aí a gente tem o darwinismo, que é aquela questão de que só os mais aptos sobrevivem. Então, você que quer sobreviver nessa sociedade em que a gente vive, você precisa se adaptar a toda e qualquer circunstância. Ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem de lidar, de se adaptar a mudanças circunstanciais, tá bom? Que a gente tinha visto essa também. Bom, pessoal, o Curtiço de Aloysio de Azevedo é a principal obra do naturalismo que nós temos, tá bom? Ela é de 1890, tá? Quando a gente fala de um escritor realista, o escritor realista fala do momento presente, tá? Então, quando a gente lê o Curtiço, a gente consegue ver que ele tá falando realmente o que ele retrata no livro, tá ali dialogando completamente com o momento em que ele está escrevendo, que ele está vivendo, que o Brasil está vivendo, tá?
Bom, o realismo, gente, ele vai falar de todas as classes sociais também. Mas o realismo, ele se volta a olhar para umas classes mais altas. Por exemplo, a burguesia, no caso, vai ser muito retratada pelo realismo. Lembra quando eu falei para vocês sobre o Eça de Queiroz, lá com o primo Basílio? Ele está retratando o quê? A família burguesa, o casamento burguês, comportamentos burgueses. A crítica dele é essa. O Machado de Assis, gente, lembra quando a gente leu o Dom Casmurro? Eu disse, gente, apesar do realismo ter esse olhar voltado para o popular, ele também vai voltar o olhar, vai ter o foco na burguesia, porque ele vai denunciar as deformidades dessa burguesia, que é uma classe mais alta naquele momento, né? Uma classe em ascensão. Então, lembra quando eu falei para vocês, gente, o realismo, a gente via ali retratada a vida da família do Bentinho, né? Ou seja, o que a gente viu? O Bentinho tinha grana, gente. A família dele era uma família rica. Ou seja, o realismo não falava das classes mais populares, mais baixas. Tinha-se essa denúncia dos costumes da burguesia, tá bom? Das hipocrisias. É uma família de classe alta do Bentinho. Já o naturalismo, gente, aí sim é povão. Ele vai voltar a olhar para o povão, para as camadas mais lascadas da sociedade. São esses que serão retratados, tá bom? O pessoal realmente das camadas populares, tá bom? Bom, como eu disse, o naturalismo ele não vai apresentar personagens muito complexos do ponto de vista dos pensamentos, das atitudes, do psicológico. Eles não são complexos, porque são personagens mais tipificados. Por quê? É um romance-tese. O naturalismo, os escritores naturalistas, eles vão agir como cientistas, tá? Então, se eles vão agir como cientistas, o que eles vão fazer? Temos uma tese, baseada sempre mais nessa questão do determinismo, das outras correntes também, mas principalmente do determinismo. Então eu vou retratar, vou contar uma história, vou retratar o que eu observo de uma maneira a comprovar a tese do determinismo. Por isso pode ser chamado de romance-tese ou romance experimental, tá bom? Por quê? O que vai ter? Esses personagens, eles não têm complexidade de sentimentos, de emoções, de pensamentos, porque eles estão sendo retratados ali apenas para confirmar uma tese de que o meio, a raça e a classe social influenciam no seu destino, em quem você é, etc., nas suas atitudes. É isso, tá bom? Eu esqueci inclusive de falar de uma outra teoria científica que vai influenciar bastante o naturalismo, que é a psicanálise do Freud, que também está aparecendo ali naquele momento. Por quê? O Freud vai falar de tudo aquilo que é ligado ao instinto do homem, a parte sombria, a parte animalesca, tá? Do homem, tá bom? A parte do inconsciente, então, do instinto, da coisa animal mesmo, né? E pensando nisso, o Freud vai trabalhar muito a questão da libido, a questão, gente, sexual, tá bom? Então, isso vai aparecer muito nas obras naturalistas também, tá bom, gente? Então, a questão do instinto aparece lá, você vai ver as pessoas agindo como animais, muitas vezes, tá bom? Sendo guiados não pela racionalidade, né? As atitudes, elas são por instinto. O Curtiço é um livro em que vocês vão perceber uma presença sexual bem grande, tá, pessoal? Já aviso. Pensa-se na questão do coletivo, tá bom? Também o coletivo ali está retratado, porque o que está sendo retratado é o cortiço. O cortiço são várias pessoas morando ali no mesmo lugar. Eles vão dividir espaços em comum. Então, a questão do coletivo. Patologias, gente, então vai ser retratado tudo que é instintivo, tudo que é orgânico,
tudo que é genético, doenças. A gente tem algumas cenas, algumas passagens do Cortiço que são assim escatológicas, assim, que vocês talvez sintam nojo mesmo lendo, porque partes assim de necessidade, daquilo que é natural, que é orgânico, das nossas necessidades fisiológicas sendo retratadas ali no livro. Gente, não é um livro esteticamente bonito. Eu vou avisar desde já para vocês. É uma leitura que vai mexer com vocês. E não porque, meu Deus, eu me emocionei no sentido de que livro lindo. Não é um livro lindo, é um livro extremamente angustiante, extremamente sofrido de ler, tá? Precisa de estômago para ler, porque a gente vê aquilo retratado com coisas que nós acharemos tão injustas, tão absurdas, e realmente isso de animalizar essas personagens vai mexer bastante com o nosso psicológico. Então, como eu disse, ele possui questões sexuais retratadas ali. Ele, inclusive, é um dos primeiros livros, né? Uma das primeiras vezes que a gente vai ver retratado na literatura a questão da homossexualidade ali, que no caso é feminina. Eu não vou fazer resumo do livro, gente, por quê? Porque eu vou colocar aqui junto, depois do meu vídeo, um vídeo de uma outra professora fazendo uma pequena análise do Cortiço. Mas, gente, ela é bem pequenininha, não adianta só fazer isso. Precisa tentar ler o livro, pelo menos. Aí, se não conseguir ler tudo, vocês vão buscar outras fontes e resumos. Mas por quê? Eu não quero que fique muita coisa para vocês assistirem. Então, o que eu vou fazer? Essa semana, vocês assistem esse vídeo. O outro vídeo que eu vou deixar, de uma análise bem condensada, um resuminho bem condensado, de fato, aí, sobre o Cortiço. Vocês leiam, aliás, vocês assistam, vão anotando o que vocês acham pertinente, tá bom? Sempre, para não ter que assistir de novo depois. E aí vocês já vão pensando na questão que eu vou colocar para vocês. Porque qual que é o trabalho de vocês? Eu quero que vocês leiam o Cortiço e que vocês consigam associar a essa narrativa com a questão do nosso tema semestral, que é respeito à dignidade humana. Relacionar para mim de que forma essas personagens são retratadas. Elas são retratadas com dignidade? Elas vivem com dignidade? Se a gente pensar que aquele é um contexto em que estavam começando a surgir os cortiços no Rio de Janeiro, que começaram a se tornar as favelas, vamos dizer assim, posteriormente. Então vocês vão se questionar, vocês vão relacionar para mim. O que o cortiço tem a ver com a questão da dignidade humana, na forma com a qual ele retrata a vida daqueles personagens, e de que forma nós podemos viver isso na nossa realidade. E por que isso é uma falta de respeito à dignidade humana? Essas questões que vocês vão ter que pensar para mim. Fiquem tranquilos, eu vou escrever a pergunta bonitinha, tá bom? Eu vou criar, acho que fórum, tá bom? Mas eu oriento vocês certinho. Então, vocês têm que assistir esse vídeo. Eu vou colocar um outro vídeo que daí é um resumo do enredo da obra, mas é bem resumidinho mesmo, tá? Não dá para fazer o trabalho só com isso. E aí, gente, na semana que vem, Então, por isso que eu falo, vão anotando o que vocês estão vendo nos vídeos, nesse vídeo, no outro, da outra professora. Vão vendo, vão anotando para vocês começarem a pensar numa resposta para a minha pergunta, tá? Mas não finalizem o trabalho ainda, não entreguem. Por quê? Na aula da semana que vem, aí sim, na nossa chamada síncrona, eu vou conversar com vocês sobre análise e detalhes mais aprofundados do cortiço, do enredo, das personagens. Porque eu precisava fazer esse vídeo aqui sobre naturalismo. Então, na semana que vem, na aula síncrona, aí sim a gente discute as questões do livro, como eu fazia presencial com vocês, como eu fiz com o Dom Casmurro. Discutir juntos, tá bom? E daí eu gravo essa aula síncrona para deixar disponível depois. Beleza.
Aí, só para fechar, gente, essa atividade que eu vou dar, essa atividade dessa quinzena, ela vale 3 pontos na nota conceitual. Nota conceitual, pessoal, tá bom? Ou seja, a prova de vocês vai valer 7, esse trabalho vale 3. Pode fazer individual ou em dupla. Dupla é o máximo, beleza? Só para fechar, o impressionismo, gente, que aí é uma outra vertente ainda do realismo, naturalismo, tá? É tudo meio que a mesma coisa, mas é que o naturalismo possui algumas particularidades e o impressionismo outras, mas é bem rápido. A gente tem a obra do Raul Pompeia, o Ateneu, de 1888. Eu lembro que quando a gente fez esse trabalho, algum grupo colocou o Raul Pompeia como um escritor naturalista. Na verdade, ele segue uma linha mais impressionista, por isso nós dizemos que o grande nome no Brasil do naturalismo é o Aloysio de Azevedo. Gente, não tem jeito. As características são as mesmas do realismo, mas aqui no caso do Ateneu, né, a gente vê algumas especificidades. É uma obra memorialista, tá bom? Ou seja, o narrador, em primeira pessoa, ele vai contar, ele vai retornar ao seu tempo de garoto, de adolescente, em que ele estudou no colégio O Ateneu, que era um colégio interno só para meninos, tá bom? E essas lembranças, conforme ele vai narrando, elas causam alguns reflexos subjetivos da narrativa, afinal, as lembranças são as lembranças que ele viveu. Não tem como você narrar de uma maneira completamente objetiva e imparcial. Há uma subjetividade aqui, tá? Mas ele vai relatar essa postura de mão de ferro que os colégios internos tinham naquela época, como alunos que os pais ganhavam dinheiro eram mais beneficiados e outros, mesmo que fossem inteligentíssimos, mas os pais não tinham tanto dinheiro para pagar essas mensalidades, estavam com mensalidades atrasadas, eram tratados de formas diferentes. Essa é uma das denúncias do Ateneu. E assim como o Curtiço, ele vai trazer nuances da homossexualidade também. Mas aqui no caso do Ateneu é uma homossexualidade masculina. Afinal, tem se retratado ali meninos na sua adolescência, em plena puberdade, que ficavam nesse colégio interno. E ali, em vários momentos, a gente tem a percepção de descrições homoafetivas, homossexuais, tá bom? De garotos que estão se descobrindo. E ele vai retratar bem esse tipo de relacionamento com os colegas, como era. Mas eu não vou me delongar aqui no Raul Pompeia, no Ateneu. É só para vocês saberem que existe a obra, mas que não é ele o representante, o maior representante do naturalismo, não. Porque quem se enquadra melhor no que nós chamamos de naturalismo, aliás, se enquadra completa e perfeitamente, é o Aloysio de Azevedo. Pessoal, terminei, tá bom? Desculpa me delongar tanto. Beijos, espero que ajude vocês a produzir o trabalho. Até mais, pessoal!